Você assiste ao programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas, coordenado pelo evangelista Márcio Melo, produzido pelo jornalista Geisel de Paula e editado pela jovem Samara. Eu sou o pastor Antônio Mardônio, vice-diretor do Ceifeiros em Chamas, pertencente à Convenção do Estado de São Paulo, portanto a Confradesp, que existe desde 1991 para conscientizar sobre missões. E o nosso slogan é: a década terminou, mas a colheita continua. A década começou em 1991, terminou no ano 2000, mas nós continuamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha nos buscar. Nós faremos, portanto, agora a oração de abertura do nosso programa. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos por essa grande oportunidade que nos concedes de realizarmos mais um programa de conscientização missionária. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidido pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem como vice-presidente o pastor José Wellington Costa Júnior. Nós temos o grande prazer de ter conosco, logo mais nós vamos anunciar, melhor dizendo, apresentar o nosso ilustre convidado, o pastor missionário Milton Novaes, que eu tive o privilégio de ser seu professor aqui na FAESP, e ele se encontra já há um bom tempo em Portugal, ganhando almas para Jesus. Então, logo mais vamos apresentar o pastor missionário Milton Novaes. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, fazer uma breve meditação na Palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, para uma breve meditação. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos, ou melhor dizendo, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados irmãos, portanto, esta é a nossa esperança, a volta gloriosa do Senhor Jesus. E Paulo então escreve nessa primeira carta à igreja em Tessalônica, portanto, aos Tessalonicenses, a respeito da vida de Jesus. Nós observamos os acontecimentos atuais e chegamos à grande conclusão de que Jesus está às portas para vir nos buscar. Então nós devemos manter essa esperança, essa certeza da volta de Jesus, porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então vã seria a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo, que não acreditava antes de se converter na ressurreição de Jesus, tornou-se perseguidor da igreja exatamente por isso, porque inventaram uma mentira, estabeleceram uma mentira lá em Jerusalém, que o corpo de Jesus havia sido roubado. Jesus não tinha ressuscitado, mas o corpo tinha sido roubado. Então Paulo levantou uma bandeira da perseguição contra os seguidores de Jesus exatamente por isso, porque ele não acreditava na ressurreição, mas que o corpo dele tinha sido roubado. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus. Jesus o derrubou por terra, depois mandou que ele se levantasse, falou com ele, determinou-lhe, portanto, a responsabilidade de pregar o evangelho aos gentios, e ele estabeleceu, portanto, o apóstolo Paulo como texto áureo da sua mensagem, a ressurreição. Então nós cremos na ressurreição de Jesus. Se ele teve poder de ser ressuscitado por Deus, ele também tem poder de
ressuscitar todos os que dormem no Senhor. No momento do soar da trombeta, todos os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Formaremos uma só multidão e subiremos cantando o hino da vitória para nos encontrarmos com Jesus lá nos ares, quando Ele nos conduzirá e para participarmos das bodas do Cordeiro, onde seremos galardoados. Portanto, meu amado irmão, tenha essa convicção, essa certeza. Jesus ressuscitou, Jesus vive para sempre e Ele nos deu uma ordem para pregarmos o Evangelho. Seja, portanto, um ganhador de almas, seja um ceifeiro de Cristo. Vista essa camisa, portanto, de um ceifeiro de Cristo, até que Jesus venha nos buscar, quando seremos recompensados por Ele. Amém. Nós vamos assistir agora ao quadro Missão em Foco, apresentado pelo jornalista Dário Nascimento. Missão em Foco. A criança e o trabalho infantil no Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em outubro, mostrou que o trabalho infantil no Brasil caiu 14,6% em um ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2023, é o menor número desde o início da série histórica, em 2016. Atualmente, há 1,5 milhão de jovens de 5 a 17 anos nessa situação. Em 2016, eram 2 milhões. O contingente caiu seguidamente nos últimos 8 anos, com exceção de 2022, quando houve um crescimento de 7%. Em 2020 e 2021, os dados não foram divulgados em razão da pandemia de Covid-19. Ao todo, há 1.852.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos exercendo algum tipo de atividade econômica ou na produção para o próprio consumo. O contingente de 1,5 milhão em condição de trabalho infantil, ou seja, ilegal, corresponde a 4,2% do total. De acordo com a série histórica, 2016, 5,2% de crianças em situação de trabalho infantil. 2017, 4,9%. 2018, 4,8%. 2019, 4,5%. 2022, 4,9%. E 2023, 4,2%. O IBGE define o trabalho infantil como aquele considerado perigoso e prejudicial à saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização. Orem pelo bem-estar das crianças brasileiras, para que tenham oportunidade de ouvir claramente a mensagem do Evangelho, para que recebam a Cristo como seu Salvador e experimentem o novo nascimento, para que tenham oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oportunidade para participar na vida de uma igreja genuinamente firmada na Palavra de Deus. E interceda por políticas públicas voltadas para a redução do analfabetismo e melhores condições de saúde. Dário Nascimento, para a Rádio AD Belém FM. Agora nós temos o grande prazer de apresentar o nosso ilustre convidado, pastor missionário Milton Novaes. Pastor Milton Novaes é missionário da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Portugal, há 21 anos. É teólogo e casado com a irmã Loreli Rodrigues Novaes. Juntos tiveram 3 filhas, a Charlene, a Miriam e a Leila, e possuem juntos 5 netas, Larissa, Yasmin, Isabela, Stephanie e Rebeca. É uma família, portanto, majoritária de mulheres. Seja bem-vindo, missionário Milton. Que alegria tê-lo conosco nesta tarde. Amém. Eu agradeço de coração estar aqui com o pastor Nardoni, meu ilustre professor, por 4 anos. Foi um momento maravilhoso. Estou muito agradecido por esta oportunidade de estar aqui, realmente com o Jason. Muito obrigado.
Muito bem, o prazer é todo nosso, pastor Milton, e uma satisfação para mim especial pelo fato de que o irmão fez o curso de teologia lá na FAESP durante os 4 anos, o irmão mesmo já informou, e eu me recordo que quando o irmão terminou o curso, falou-me sobre a sua chamada para Portugal. E eu até orei pelo irmão, que Deus o abençoasse, e hoje eu fico muito contente de vê-lo conosco nesta tarde, para falar exatamente da grande obra que Deus está realizando através da sua instrumentalidade, que é o irmão nas mãos de Deus. Deus possa abençoar mais e mais, pastor Milton. Muito que obrigado. prazer, uma realização para mim. Amém. Muitos dos meus alunos hoje são pastores setoriais, outros pastores de campo, outros missionários, e o senhor, portanto, fez aquele curso e valeu a pena. Com certeza. Valeu a pena. Muito a pena. Muito bem, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. O senhor foi originariamente do setor de Belém, em Guarulhos. Fale-nos sobre o início de sua caminhada, por gentileza. Eu cheguei em Guarulhos no começo dos anos 90. Já estava em São Paulo, mas morando em outra região. E ao chegar no setor de Guarulhos, logo comecei a trabalhar ao lado de um pastor que até hoje eu admiro muito. Está já com sua idade avançada, mas que ainda continua produzindo frutos, o pastor Aurelino, lá no bairro de Vila Galvão, Guarulhos. E estando ali com o pastor Aurelino, pastor José Wellington Costa Júnior, através do pastor Wellington, do pastor Aurelino, chegou até a mim e me levou a dirigir a primeira igreja, lá na congregação do Itapejica, passando 4 anos. Foi uma experiência muito, muito boa. Tivemos ali 4 anos e o trabalho teve um desenvolvimento maravilhoso. Depois o pastor Wellington me levou para a congregação do Jardim Palmiras, que ficamos mais 3 anos e também foi um período muito bom. A igreja também teve um grande desenvolvimento. Mas, na verdade, antes de dirigir a igreja, eu já no começo dos anos 90, cheguei nos anos 90 e logo em seguida Deus falou comigo sobre a obra missionária. E continuei realmente trabalhando com o pastor Wellington, mas sabendo que um dia seria levado para outro lugar, não sabendo para onde nem quando, mas sabia que esta chamada estava ardendo no meu coração. Oh, maravilha! Então valeu essa experiência dessas congregações pertencentes ao setor do Belém lá em Guarulhos como um estágio. Exatamente. Então foi um estagiário, preparou-se bem. Quando chegou lá não foi como leigo, nem como calouros, mas foi levando a bagagem dessa experiência que Deus permitiu que o irmão passasse por ela, para ser útil já de imediato quando chegou no campo missionário. Quando eu cheguei na primeira congregação, eu tive uma grande experiência que, sabe, a pessoa totalmente leigo acerca de uma direção de igreja, e encontrei ali algumas barreiras, algumas dificuldades, não somente dentro da área do ponto de vista social, mas também do ponto de vista espiritual. E eu entrei num campo de batalha. Eu vi realmente que eu tinha que romper aquela barreira e não tinha uma outra forma senão em oração. Então, eu comecei a fazer um grande desafio. Todas as quinta-feiras, eu chegava na igreja às 7 horas da manhã e eu dobrava os joelhos sem levantar até as 2 da tarde, todas as quinta-feiras. E foi como um trampolim para saltar para uma outra dimensão. Houve uma repercussão tão gigante naquela congregação que causou um despertamento no bairro inteiro. Houve uma mudança radical no bairro em si, devido a esse período de oração, porque outras pessoas ficavam comigo. E algumas vezes eu tirava o dia todo e as pessoas tinham a liberdade de estar ali, orava 1 hora, meia hora, ia para o trabalho, outros que voltavam do trabalho o dia todo em oração. Isso foi uma das experiências que eu adquiri para depois colocar em prática lá no campo missionário. Maravilha, a gente vê como modelo também do nosso missionário pioneiro, Gunnar Wingren. Ele estudou, formou-se teólogo, portanto, lá nos Estados Unidos, e seria enviado para a Índia.
era a determinação lá da missão norte-americana que ele fosse para a Índia. E ele precisou dirigir uma igreja por um ano, exatamente como estágio. Só que no término do ano que ele dirigiu aquela igreja, quando iria para a Índia, Deus usa um jovem para dizer que não era a Índia, era o Brasil, era lá Pará. Portanto, a mensagem é dizer Pará, que é exatamente o estado nosso, lá do norte do Brasil. Então ele já veio experimentado, como o senhor também foi, já preparado para essa grande obra que Deus vai realizar até o fim do seu ministério, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Com certeza. Pastor Milton, como se deu, portanto, a sua chamada missionária? O irmão já falou mais alguma coisa assim, mas que o irmão possa acrescentar, como foi essa chamada de o irmão deixar o Brasil e ter a certeza que Jesus o chamou para Portugal, quando deveria ter ido para outro país. Portugal, na Europa, é muito difícil hoje evangelizar. A gente vê que as pessoas estão afastadas de Deus. Quando não estão afastadas de Deus é porque são, no caso de Portugal, católicos praticantes. Então, Deus mandou o senhor para Portugal e está sendo bem sucedido. Então, o senhor fala para nós, por gentileza, sobre essa chamada. O senhor disse que é o segundo coordenador dos Ceifeiros em Chamas. O vice-diretor. Vice-diretor dos Ceifeiros em Chamas. Exato. Os Ceifeiros em Chamas começou lá nos anos 80, não é isso? 90. 91 começou, fomos até 2000, que é a década da colheita. Em 91, né? Em 93, houve uma conferência missionária aqui no Belenzinho. Quem estava pregando era o pastor Gesiel Gomes. E eu estava na segunda galeria do prédio antigo, e quando ele estava pregando, Deus começou a falar comigo, para mim, através do pastor Gesiel. E naquela mensagem dele, ele apontou para a segunda galeria e disse diretamente que eu seria um missionário. Estava à distância. Ele não estava falando com esta pessoa olhando nos meus olhos, mas o Espírito Santo estava falando diretamente comigo e dizendo que eu seria um missionário. Mas eu nunca quis ser um missionário, isso estava muito longe das minhas expectativas. Querer ser pastor, naturalmente, como disse Paulo, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas sei que ser pastor é um pastor local. Ser um missionário transcultural, isso não passava pela minha cabeça. E naquele momento eu resisti e disse, eu não sou, não quero e não vou para a obra missionária. E resisti. E ele insistiu, Deus usava ele com muita autoridade para me descer e ir até a frente para receber a oração de confirmação. Mas eu não queria. Só que eu fiquei com a marca, eu fiquei sensível. A partir de então, eu comecei a sentir aquilo ardendo no meu coração, mas eu continuei resistindo. Na outra semana, na igreja sede em Guarulhos, tinha um missionário que usava as mesmas palavras e eu continuei dizendo, eu não quero ser um missionário e eu não vou ser um missionário. Mas logo depois, alguns dias eu tive um sonho que um anjo me pegou, me cruzou o oceano. E naquele momento que o anjo estava me segurando, me levando para o outro lado, eu só via céu e água. Foi muito emocionante, porque no próprio sonho eu sabia, eu já tinha o discernimento que aquilo era obra missionária. E eu falei, eu quero então ver a face desse anjo. Quando eu virava para tentar ver a face dele, eu acordei. Aí eu acordei convicto que eu não tinha mais como resistir àquela chamada. E agora, outro missionário, que usava as mesmas palavras do pastor Gesiel Gomes, e do missionário lá em Tranquilidade, Guarulhos, agora em Vila Galvão, insistia da mesma forma. Aí eu me rendi e falei, pronto, Senhor, eu aceito, eu vou ser um missionário. E desencadeou mensagens, e foi por esta razão que eu procurei, então, fazer a formação teológica, me preparar, porque sabia que um dia eu iria para a obra missionária. Até que um dia o pastor Anísio, sogro do pastor Wellington, em Guarulhos, me perguntou. Eu falei para ele, eu chamei ele e falei que eu tinha uma chamada missionária. Logo depois que o pastor Paulo dos Santos acabou de profetizar para mim, olhando nos meus olhos, depois que ele ministrou e disse, ele não me conhecia ou como não me conhece, ele disse, prepara suas malas porque Deus já lhe preparou para uma obra missionária. Nesse exato momento eu procurei o pastor Anísio e falei que eu queria fazer o curso teológico e ele prontamente disse, eu coopero com a sua chamada. E então
eu vim, fiz o curso e na formatura eu já não estava mais aqui. No dia da formatura eu já estava no campo missionário. Eu já tinha viajado. Porque... certo. Eu me recordo desse momento aí, da sua última aula, da sua última participação, que já estava mala feita para viajar. Foi. A Portugal, e eu orei bastante a esse respeito, porque eu me preocupei exatamente com isso, a questão da transculturação, um país difícil de evangelizar, mais pelo fato de ser católico, né? Um país tido, portanto, como católico, a porcentagem é muito alta, o catolicismo, mas Deus mandou, como disse a nossa irmã Frida Wingren, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Minha amada, prosseguindo, portanto, quais foram as principais barreiras enfrentadas na chegada a Portugal? Exatamente o que ele está falando, desse choque transcultural, também da dificuldade de vir do país ser católico. Barreiras foram inúmeras. Assim como Abraão, quando saiu da Mesopotâmia, saiu de lá de Ur dos Caldeus em direção à Terra Prometida, ele não chegou em Canaã e encontrou um jardim regado. Ele encontrou seca, né? Teve que descer para o Egito. Isso significa que, mesmo encontrando dificuldade, não significa que não está na vontade de Deus, né? Isso tudo faz parte da chamada. E o primeiro choque de realidade que eu enfrentei logo foi, pois eu fui e a minha família ficou para ir depois. E quando eu cheguei na fronteira, carimbaram o meu passaporte para a entrada. E depois eles resolveram fazer algumas perguntas e acabou percebendo que eu não estava indo como turista e por isso acabou complicando. Mas Deus estava realmente naquilo que estava acontecendo, porque eu precisava de sair daqui já pronto e eu não fui informado nesse aspecto. E por isso eles carimbaram meu passaporte para entrar. Depois o mesmo passaporte recebeu um carimbo em cima do carimbo de entrada como deportado. Agora, para a realidade, eu teria que esperar 5 anos para depois entrar na União Europeia. E na minha saída, foi feita uma festa de despedida na igreja que eu estava pastoreando, lá no Jardim Palmira, em Guarulhos. No dia do meu embarque, fizeram uma faixa e várias pessoas me acompanhou até o aeroporto com aquela faixa escrita: Portugal precisa, Brasil envia, Pastor Milton e família. E aí, no dia seguinte, eu já estava de volta, porque na mesma aeronave que eu fui, eu voltei. Eu fui deportado. Agora era um grande desafio. Abatido, mas não desanimado. Triste, mas sem desistência. Tentei realmente ser resiliente. Voltei com a mesma expectativa de antes. Eu vim, mas eu vou voltar. Não dá para trazer aqui os detalhes do ocorrido, mas eu marquei a data de retorno. Isso foi em janeiro de 2023. Janeiro de 2003. E eu marquei que seria no mês de junho de 2003 que eu estaria de volta. E exatamente em junho de 2003, agora já com visto de residência no mesmo passaporte, tenho como troféu até hoje, eu estava entrando novamente em Portugal, desta vez já legalizado. Esta foi a primeira barreira, mas depois eu não fui subsidiado por alguém. Eu não recebi apoio financeiro de lugar nenhum. Eu fui por conta própria. Fui enviado, mas eu não estava indo para trabalhar, estava indo para dar início a uma escola de formação de obreiros, mas chegando lá, aquelas promessas não deram certo. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Resultado é que eu não estava para trabalhar, estava para trabalhar materialmente, era só como missionário. Então eu não tinha uma fonte de sobreexistência, eu não tinha um apoio financeiro de ninguém, e eu não tinha uma igreja. E isto me causou um impacto muito forte, foi muito difícil, mas de forma misteriosa eu não passei por necessidade financeira. Não fui pesado a ninguém, não bati em portas. Milagrosamente, Deus me deu condição de ultrapassar essa barreira. A minha esposa chegou depois com as minhas filhas e a obra foi aberta. E mesmo sem ter ali uma estrutura
financeira, conseguimos ultrapassar e fundamos a igreja. Mas depois que a igreja abriu, parecia agora estar as portas abertas. Abriu uma nova frente de perseguição, mas perseguições muito severas, de pessoas que estavam em volta, e realmente foi muito difícil para mim. Mas em tempo algum eu desisti e fui rompendo. Eu e minha família sofremos muito com as perseguições, foi muito difícil. Perseguições que queriam até quando eu vim aqui ao Brasil, de lá tentaram, mas conseguimos ultrapassar todas essas barreiras. Maravilha. É o trabalhar de Deus para quem Ele chama. Deus começa do difícil para o fácil. Porque se for do fácil para o difícil, a pessoa desiste. Verdade. Então, do difícil para o fácil. Então, o irmão enfrentou todas essas adversidades e hoje está colhendo, portanto, fruto do seu trabalho, da sua insistência, da sua persistência e nunca da desistência. Deus, então, trabalhou no seu ministério lá em Portugal, partindo do difícil para o fácil. Hoje está tranquilo, com certeza, Deus está abençoando mais e mais. Pastor Milton, mais outra pergunta. O Evangelho Pentecostal chegou a Portugal através de um missionário brasileiro chamado José Plácido da Costa, em 1913, na região de Algarve, sul do país. Com a presença do catolicismo, é um pouco mais acentuada, portanto, a presença do catolicismo nessa localidade. Como se processa a história dessa instituição centenária na nação portuguesa, portanto, referindo-nos à Assembleia de Deus? Olha, o catolicismo ainda continua muito forte, mas eu ouvi um pouco de, como é que eu posso dizer assim, perdeu um pouco de força, mas vamos assim dizer, tirar 1 litro de água de 1000 litros não faz diferença, né? Então ainda continua sendo muito forte. O catolicismo em Portugal ainda impera muito. E é claro que isso acaba sendo uma barreira muito grande, pois realmente isso acaba impedindo, porque não há uma certa expectativa das pessoas no que diz respeito ao Evangelho. Então, ainda continua sendo muito difícil a pregação do Evangelho. Há uma insensibilidade muito grande dos europeus de modo geral. Alguns países mais ainda. E quando se diz alguns países, Portugal é um destes, que faz parte de muitos outros países da Europa. Ali está concentrado a linhagem de Jafé. É um povo mais naturalistas, mais materialistas, não tem aquela sensibilidade espiritual. Os canitas e os semitas já são mais voltados à espiritualidade, à religiosidade. Os descendentes de Jafé já são mais insensíveis. Isso acaba bloqueando. Arianos, os jafetitas. Exatamente. Exatamente. Então ele continua com uma resistência muito grande à Igreja Católica. Muito bem, mas aí Deus opera maravilhas, porque o poder pertence a Ele. E eu acredito que quando o português se converte, é para valer. Ele passa a conhecer a verdade, ele abraça aquela verdade, jamais vai desistir de servir ao Senhor e vai prestar uma grande obra, portanto, no seu próprio país de origem, que é Portugal, com certeza. Não? Aquele que se converte é para valer mesmo. É difícil encontrar os portugueses que realmente passam por esse processo de novo nascimento. É muito difícil. Agora, nós temos obreiros, pastores que estão ligados na convenção, que são pastores de congregações nossas lá, diáconos. Nós temos muitos portugueses que nunca vieram ao Brasil, não sabem onde fica o Brasil, mas que são realmente obreiros de muita confiança, muito dedicados. Mas é claro que é muito mais difícil para se converter verdadeiramente. Conversando com um pastor que é muito amigo um pastor português, que é meu amigo da Convenção Portuguesa, da Assembleia de Deus, e ele é também muito amigo desta casa, e eu, conversando com ele, eu disse: pastor, me mostra aí qual é o segredo, qual é o mistério para conseguir alcançar o coração dos nossos irmãos portugueses. Ele disse: pastor, estou procurando, porque sou pastor há muitos anos, ele está quase já jubilando,
E ele disse para mim com estas palavras: eu estou procurando, isso não é o senhor. Nós também enfrentamos a mesma dificuldade para alcançar o coração dos portugueses. É difícil, mas é claro que não há coração que a palavra de Deus não possa entrar, né? Maravilha, certo. Meu amado, é o seguinte, a próxima pergunta. Até a década de 80, a população católica em Portugal somava cerca de 98%. No último censo de 2021, o catolicismo ainda impera com quase 85%. E os evangélicos um pouco mais de 2%. Os números de Portugal hoje se assemelham aos da nação brasileira no final da década de 80. Por que o catolicismo é tão entranhado na cultura portuguesa? Mais ou menos o senhor falou. Eu acredito que por a influência do próprio Vaticano, aquela devoção, aquela superstição, aquele contato com os santos, portanto, são idólatras, são muito adoradores dos santos. Tem uma deusa praticamente adorada por eles, venerada por eles, que é Nossa Senhora de Fátima, não? A Fátima. Então, aquilo dali marcou muito a questão das 3 crianças que viram Nossa Senhora, que eles chamam de Fátima, de vida ao local. Então, tem sido isso, acredito que é o motivo disso. Mas quando eles conhecem a verdade, como o senhor disse que é muito difícil, mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, o que o senhor tem a dizer, portanto, dessa porcentagem tão alta ainda de portugueses que seguem o catolicismo? Pastor, é o seguinte, acho que mais de 30% dos brasileiros são evangélicos, não é isso? Mais de 30%, acho que 35% aproximadamente. Falando a nível de evangélicos. Portugal, 2%. Essa porcentagem está muito aquém. E por que isso? Eu vejo o seguinte: Portugal está acostumado com com a religião e com o ateísmo, que qualquer palavra voltada a evangélico, não há neles um interesse de querer nem sequer por curiosidade saber o que isso quer dizer. Por isso, para eles é algo sem sentido, sem nenhum interesse de conhecer. Então, não tem nada que possa assim atrair a sua atenção, nem mesmo por curiosidade. Então, não há esta sensibilidade. Por isso, torna-se um pouco difícil para conseguir pregar, porque o Brasil hoje, falando de Brasil, o evangelho tornou-se quase que uma cultura. Então, nenhuma palavra evangélica é uma novidade para a cultura brasileira. Por mais que a pessoa está longe do evangelho, mas ele convive no trabalho, na escola, tem na família. Então, não existe nenhuma palavra que é novidade. Torna-se algo mais atraente, porque sempre ele vai estar se relacionando com alguém da cultura evangélica, vamos assim dizer. Portugal, não. Portugal, quando cheguei, isso em 2003, quando cheguei em Portugal, eles não sabiam o que era a palavra pentecostal. Muitos não conheciam. O que é isso? Era novidade falar a palavra pentecostal. Todas as vezes que se referia à palavra pastor, assemelhava com pastor de ovelha. Eu cheguei em um determinado lugar, quando eu disse que era pastor, ele olhou para mim assim: o senhor não tem cara de pastor. Por quê? Ele estava vendo que eu não era um pastor de ovelhas. Ou seja, você não tem cara de quem mora no campo, lá chama campo, em vez de roça. Você não tem cara de estar trabalhando lá na roça. Por quê? Eles não entendiam pastor como pastor evangélico. Hoje, depois de 20 anos, tornou-se um pouco mais familiar as palavras. Por esta razão, não há nem sequer um desejo de procurar saber se a palavra, se as palavras dentro da cultura evangélica têm algum interesse em querer saber. Então vê algo longe. Posso dar aqui um testemunho rápido? Pode. Eu fui abordado por uma jovem que trabalha dentro da área social com algumas pessoas que são carentes. Os ciganos, lá tem muitos ciganos, e tem ciganos, muitos ciganos civilizados, e tem ciganos que são um pouco mais
fora da sociedade tem as instituições que trabalham com esse pessoal mais de classe mais inferior, enfim. E temos até hoje alguns ciganos em nossas igrejas. E ela, trabalhando com os ciganos dentro dessa área social, viu a diferença alguns ciganos com outros. E ela foi procurar saber por que aquele grupo de cigano ele tem um aspecto social bem diferente. Eles têm um aspecto completamente diferente dos outros. Aí passaram para ela que aqueles frequentavam uma igreja. E ela chegou até a mim e foi fazer uma entrevista comigo. E ela disse, eu quero saber o que o senhor faz, porque esses ciganos que eu trabalho com eles, tem um grupo muito diferente. Todos eles, 100% deles, frequentam algumas das suas igrejas. Qual o segredo? O que o senhor trabalha com eles? E eu expliquei para ela, tudo era novidade. Ela ficou encantada com o sistema que a gente faz, porque para ela isso era longe, completamente distante. E isso torna-se uma barreira para que o evangelho não alcance eles. Muito bem. Seu ministério em terras lusitanas, portanto, lá em Portugal, é mais voltado para brasileiros residentes ou portugueses nativos, portanto? É uma mistura muito grande. Hoje nós não temos tanto na nossa igreja esta quantidade de culturas, de etnias, de povos, mas já tivemos uma ocasião em 2008, em 2010, no grupo de 200 pessoas, ter 17 nações representadas dentro da nossa igreja. Hoje nós não temos essa mesma quantidade, mas nós ainda temos muitas misturas de pessoas dentro da nossa igreja, do nosso ministério. Muitos africanos, romenos, brasileiros, várias pessoas de várias nações. Porém, a maioria são brasileiros. É exatamente essa conclusão que a gente chega, que talvez aqui no Brasil não tiveram a oportunidade ou não deram valor, portanto, à pregação do Evangelho. Agora, fora do Brasil, como estrangeiros, sabendo que ali uma comunidade cristã evangélica composta pela maioria de brasileiros, para eles se torna mais fácil ir lá aceitar Jesus e sentir-se à vontade como se estivesse no Brasil. Eu acho que passa exatamente por esse processo. Então, acontece. Tem muitos brasileiros que não conhecem o Evangelho que se convertem lá na nossa igreja. Muitos, mas por outro lado também, há muitas desistências. Há muitos brasileiros que vão crentes e se desviam lá. Em alguns lugares, cheguei a dizer que lá é cemitério de evangélicos, porque muitas pessoas acabam por perder a salvação. Mas por que isso? Eles vão com uma mentalidade material. Vão para conseguir dinheiro, para construir sua casa, constituir um futuro, e chegando lá, eles acabam ficando muito focados no materialismo e acabam desistindo da igreja. Isso acontece muito. Muito bem. Como está o Evangelho na Europa de forma geral? Exatamente o senhor já falou, essa dificuldade não só em Portugal, mas também no restante da Europa. Ela realmente vive um pós-cristianismo, portanto, a Europa foi responsável pelo envio de muitos missionários. Nós vemos instituições missionárias que foram estabelecidas e que mandaram missionários até para o Oriente, a várias partes do mundo. Mas hoje, exatamente por causa do materialismo que o senhor falou, muitos deles são avessos ao Evangelho. O que é que o senhor tem a dizer, portanto, a esse respeito? De verdade, na Europa já houve muitos avivamentos, a nível Europa. Na Inglaterra, nos países... baixos lá, Holanda, Holanda, Bélgica. Suécia, já houve muitos avivamentos, até mesmo na Alemanha. Porém, em Portugal já houve época de avivamentos maiores, mas o Portugal nunca foi verdadeiramente incendiado pelo Evangelho. Já houve momentos bons no passado, nas décadas passadas, mas hoje, realmente, a Europa é um continente apagado nesse aspecto de avivamento. Aquilo que foi nos tempos passados, conforme diz a história, não existe. Porém, uma coisa que eu vejo é que está havendo um foco de reavivamento a nível europeu. Nós estamos vendo que a Europa se tornou um centro de atenção para muitos continentes africanos,
e até mesmo os países lá do leste europeu, vindo para a Áustria, para a Alemanha e para Portugal, e os africanos e os brasileiros. Isso está levando a Europa para um reavivamento espiritual vindo de fora. Ou seja, assim como a Europa foi uma sede, espalhou missionários para muitas partes do mundo, hoje eu vejo que esse avivamento, essas brasas que a Europa se espalhou, está voltando para ela. Eu vejo isso acontecendo. E há muitas expectativas para a Europa. Está havendo muitas igrejas. Não existe ali uma mega igreja, um centro que comanda a nível europeu, mas existem muitos ministérios que estão com desenvolvimento. Ou seja, não existe aquele avivamento em massa, mas há muitos focos. E eu acredito perfeitamente que esses focos vão se encontrar. Esta é a minha intenção, juntamente com vários companheiros, de juntar esses focos para tornar-se uma labareda maior, a fim de que a Europa venha ser pelo menos 50% de Brasil. Se eu ver pelo menos 50% das Américas, eu vou ficar muito feliz. Eu acredito que esse fato vai acontecer porque Jesus está voltando. E nós, se clamarmos por um avivamento espiritual no mundo todo, essa chama pentecostal será reacesa lá em Portugal, não só em Portugal, mas em toda a Europa, e a Europa no mundo todo. Então haverá uma preparação da igreja para a vinda de Jesus. Então esse momento está chegando, pastor. Creio. Com certeza. Verdade. Está chegando. Meu amado, do que mais sente saudade do Brasil e da igreja brasileira? Eu sei que a saudade é grande. Grande. Do Brasil. Muita saudade. Hoje eu já estou um pouco mais conformado, podemos assim dizer, porque eu venho muito ao Brasil todos os anos. Inclusive, esse ano é a segunda vez que eu venho. Depois que eu estou em Portugal, esta é o segundo ano que eu venho 2 vezes. Mas eu já tive, tempos passados, uma saudade muito grande. E até hoje tenho, justamente porque o Brasil é um gigante. O Brasil hoje como que eu posso dizer assim, é uma representação mundial em matéria evangélica. Eu vejo que o Brasil hoje tem um celeiro de pregadores, de cantores, de avivalistas, de professores, de mestres do evangelho. Então isso eu tenho saudade, porque lá em Portugal nós não temos muito. E há muitas pessoas que até que são bons pregadores, ensinadores, cantores, mas vão lá. É diferente de morar lá, entendeu? Ir lá visitar é uma coisa, ser da casa é outro. Então, quem vai daqui, das Américas para lá, vai e leva bênção, isso é maravilhoso, mas nada melhor do que você ter na sua própria casa pessoas que ali ajudam em manter, porque não resta apenas colocar o fogo, tem que ficar tirando a cinza, tentando trazer de volta as labaredas. Então, eu sinto muita saudade do avivamento, das megas igrejas que tem aqui. Eu tenho pregado em algumas igrejas aqui, que são igrejas grandes, muito bem estruturada em todos os aspectos, tanto no sentido físico de grandes catedrais, quanto financeiro, mestres e uma organização maravilhosa e avivamento que eu fico observando que algumas igrejas não tem só esse lado organizacional, não tem só apenas a cultura, tem realmente o fogo pentecostal aceso. E isso eu tenho saudade. Muito bem. Nós vamos fazer mais essa pergunta. Quais são os principais motivos de orarmos por Portugal? Então, é uma nação, portanto, que merece a nossa atenção aqui no Brasil. Nós somos oriundos dos portugueses e o nosso desejo é que eles se convertam. Quais seriam, portanto, esses motivos para orarmos a favor de Portugal? O meu pedido para orar por Portugal é nada mais do que pedir este avivamento. Uma vez que a nossa sede fica em Portugal, então eu peço para que ore, para que o Senhor venha reacender a chama na Europa e que Portugal seja esse foco de incêndio
E através da oração isso é possível, como eu dei o testemunho no começo, do que aconteceu naquela primeira congregação, que foi através da oração. E quando 2 ou 3 oram por um objetivo, a probabilidade maior de alcançar. Então, meu pedido é para orar por este avivamento, porque o avivamento vai desencadear muitas outras coisas, tanto no sentido social, cultural, material. Então, o avivamento, ele não traz, assim como a revolução que houve através do Martinho Lutero, não foi apenas uma revolução religiosa, mas houve uma abrangência em todos os aspectos, industrial, cultural. Então, quando o avivamento começa, tudo acabam ganhando força. Por isso eu quero esse avivamento, não apenas para estar ali tendo uma aparência. Quero pedir oração nesse aspecto, um avivamento em Portugal. Muito bem. O senhor pretende realizar um grande congresso de missões no ano que vem lá, portanto, em Portugal. Fale-nos um pouco mais sobre esse projeto. Pastor, há 2 anos atrás, Deus me deu uma revelação muito ampla e segurei para mim, não falei nada para ninguém, mas aquilo ficou como se fosse uma mensagem que teria que ser colocada em prática. E quando cheguei aqui em Portugal, isso foi há 2 anos atrás, quando cheguei agora no Brasil, um pastor amigo meu, pastor Paulo César Rocha, que é pastor setorial lá de Belo Horizonte, estava indo para pregar na igreja dele. Antes de chegar até lá, em Belo Horizonte, ele me deu uma palavra por telefone e disse que seria necessário falar do assunto pessoalmente. Ao chegar lá, tivemos uma reunião e Deus havia revelado a ele algo que veio de encontro àquilo que Deus tinha me revelado. Ninguém sabia o que Deus tinha me dado. E ele disse para mim que Deus havia revelado a ele que era necessário a gente realizar um grande evento a nível mundial na Europa, precisamente em Portugal, que seria um congresso de missões. E ele ainda disse: o que é realizado nos Estados Unidos fica lá, o que é no Brasil fica aqui, se é na África, fica na África. Mas quando é realizado na Europa, espalha para o mundo. E ele disse: nós queremos realizar esse evento. E eu disse: vem de encontro àquilo que já está em mim. Nós vamos sim realizar esse evento. Então nós já estamos em andamento. Falamos com o pastor presidente de Belo Horizonte, pastor Paulo César Pereira, e ele abriu o coração, permitiu realmente que o pastor Paulo César Rocha fosse realmente esse companheiro, que é um amigo que tem realmente nos dado grande apoio. Falamos com o pastor José Wellington Costa Júnior, mas assim, de forma bem superficial, não tivemos ali um assunto muito detalhado. E contando com apoio, falei com o pastor presidente da CIADE, pastor Flávio Marinho, lá do Rio de Janeiro, que é a nossa convenção, também já deu todo o apoio, e nós estamos com uma grande expectativa de realizar esse grande evento lá em Portugal, a nível mundial, que será envolvido os Estados Unidos, Brasil e África, lá na Europa, onde aqui fica o meu pedido a todos para estar nos ajudando, tanto em oração, quanto também já se preparando para fazer as inscrições, pois nós estamos contando com um congresso gigantesco, que vai causar um grande impacto, não somente na Europa, mas no mundo, e vai ficar marcante na vida de muitos europeus. Maravilha! Meu amado, você assiste ao programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas. Agora nós vamos assistir ao quadro Jornada de Fé, apresentado pelo pastor Edson José dos Santos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre glorificando a Deus, adorando a Deus nas tribulações, nas provas que evidentemente nós temos que passar e passamos. Eu vou ler Romanos capítulo 5, está escrito: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados, eu falei nas quinta-feiras anteriores aí sobre louvor, sobre honra, sobre prova e assim por diante. O tema continua sendo provações. O que eu quero dizer é o seguinte: o que Jesus disse a respeito da igreja? Você pertence à igreja de Jesus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas foi uma palavra de Jesus, uma profecia do próprio Jesus. E então, se você está passando por alguma aflição, ainda que seja incompreensível o que você está passando, você tem que agradecer a Deus, porque está se cumprindo aquilo que Jesus disse que você e eu ia ter, que é aflições. Agora, o que vai falar muito alto aí é o seu comportamento na aflição, de tal maneira que você jamais venha reclamar, nem criticar, nem condenar ninguém e nem culpar ninguém por isso, mas apenas exercer a graça eterna do amor de Deus derramado em nossos corações e você então oferecer a Deus adoração, louvor pela prova que você está passando. Eu teria aqui, vários testemunhos da minha própria vida sobre adorar a Deus nas tribulações e tudo. E às vezes isto acontece de algumas maneiras, e a pior delas é quando esta tribulação, quando esta prova, esta provação que você está passando, ela está acontecendo debaixo do telhado onde você acende o fogo todos os dias com a mesma pessoa. Então isso é complicado, isso é muito difícil. Ora, neste caso aí, o que eu lhe aconselho é a natureza total de Jesus. Ovelha muda, perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca, mas manteve sempre-se em silêncio, porque ele sabia que os direitos dele, a razão dele, estava na mão do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer que os seus direitos, a sua razão, a solução para a sua causa, não está na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, na mão de homem nenhum desta terra. Está nas mãos de Deus. E você sabe que Deus já fez o que tinha que fazer. Mas por que não aconteceu ainda? Porque o que Deus já fez está no Kairos, no tempo de Deus, no tempo divino. E o tempo divino é um milagre. Quando você menos esperar, aconteceu. O que você deve fazer é simplesmente manter-se calma, manter-se tranquila e sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Rei do Universo, é o dono de todas as coisas. Então, isso que está acontecendo com você é mais ou menos uma continha de 2 mais 2, que às vezes a criancinha não está conseguindo, e aí ela pergunta para o pai, e o pai vai lá e faz a continha para o filho. Deus já fez a sua conta, está tudo certo, e com certeza a solução já está garantida para a sua vida, para a minha vida e de todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir esta mensagem. Meu nome é Edson José dos Santos e você está no quadro Jornada da Fé. Chegamos, portanto, ao término do nosso programa e nós pedimos ao pastor Milton, nós ficamos satisfeitos, todos nós aqui da rádio, pela sua presença, meu amado, e o senhor tem, portanto, a oportunidade para fazer as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado a todo o pessoal do programa, pastor Jason, pastor Mardônio, e estou muito agradecido por todo esse trabalho realizado e quero somente agradecer a todos. Muito obrigado. Amém. Meus amados, vocês nos acompanham através do Instagram também,
Rádio AD Belém SP, no Facebook FM 88.7 São Paulo, YouTube Rádio AD Belém 88.7 e também pelo aplicativo. Meu amado irmão, estabeleça, portanto, o aplicativo da Rádio AD Belém FM 88.7 e tenha uma programação sadia durante 24 horas do dia. Quando você quiser ouvir uma boa música evangélica, uma mensagem, você terá, portanto, essa oportunidade de ter essa companhia por 24 horas. E o nosso telefone WhatsApp é o 11 92081 0475. Repetindo, 11 92081 0475. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, pastor Milton, pela sua presença e também pelos meus companheiros que somaram conosco na realização deste programa. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta grande oportunidade que nos deste e nesta tarde nós nos reunimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo para realizarmos mais este programa Momento Missionário. Obrigado pela vida do pastor Milton, que tu possas usá-lo mais e mais lá em Portugal diante dessa grande obra que tu tens confiado a ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.